Vamos dizer que existe um lago que é ideal para nadar, muita área verde para piquenique e para relaxar, florestas para explorar, talvez uma trilha, rochas para pular, e é tudo de graça. Teoricamente, você está disposto a pagar por essa área ou por essa experiência, assim como você estaria disposto a pagar por um parque de diversão ou qualquer outra atividade que você goste de fazer. Mas se o lago é de graça, como é que os planejadores sabem o quanto eles devem gastar para manter e preservar essa área? Apesar de não precisarmos pagar para usarmos o lago, como acontece com um parque de diversão, existem alguns custos indiretos envolvidos nisso. Você tem de gastar algum dinheiro para chegar lá, tarifa de ônibus, combustível, e você vai ter ainda o custo de oportunidade do seu tempo. Esses são os custos econômicos da sua viagem. Então, se as pessoas tratam os custos de viagem da mesma forma com que lidam com um preço, significa que elas acham que estão ganhando pelo menos esse valor com essa experiência. Aqueles que têm de pagar custos maiores, pessoas que moram mais longe, vão ir provavelmente menos ao lago do que as pessoas moram mais perto com custos menores. Então, nós podemos fazer algo parecido com o que fizemos num vídeo anterior, onde nós pegamos os dados de preço e de consumo dos anos anteriores e, com base nesses dados, rodamos algumas regressões e construímos nossas equações. Nós fazemos a mesma coisa aqui, mas ao invés de usarmos os custos do produto ou do serviço, usamos os custos de viagem. Antes de continuarmos, existe algo que nós precisamos pensar um pouco. Vamos dizer que esse é o custo de viagem deles e que esses são os benefícios que nós vamos assumir que eles estão recebendo dessa área. Mas algumas pessoas podem gostar de viajar. Não é só um custo para eles. Além disso, as pessoas podem estar fazendo outras coisas e essa é apenas mais uma parada na viagem, como uma viagem de final de semana a supermercado, que é sempre acompanhada de uma visita ao lago ou coisa parecida. Certo. Então, esses custos de viagem que eles estão trocando podem estar sendo trocados por mais do que a atividade de recreação. Eles podem estar dividindo isso entre o prazer de dirigir ou outras atividades, o que vai modular a nossa análise. Isso depende um pouco do tipo de análise que nós estamos fazendo, mas a informação geral que queremos obter das pessoas é o quão longe elas dirigem, quantas pessoas estão viajando com elas, importante para sabermos o custo de viagem por pessoa. Nós queremos saber a frequência com que elas viajam, queremos saber se elas fazem outras coisas durante a viagem, a renda das pessoas e outras características demográficas que afetam a demanda. Por outro lado, nós queremos saber também quantas pessoas visitam essa área a cada ano e se existem, ou não, áreas substitutas próximas. Se nós pudermos coletar todas essas informações, nós podemos rodar algumas regressões e tentar obter a relação entre essas variáveis e a quantidade de áreas usadas, ou simplesmente a demanda. Depois, nós podemos brincar com a taxa de juros, diminuir o custo que as pessoas têm de pagar e ver se é lucrativo ou não. Ou nós podemos também juntar toda essa informação sobre o que as pessoas fazem nessa área, descobrir qual é a proporção de pessoas que vêm ao parque para nadar, caminhar e depois podemos prever como o valor dessa área irá mudar com potenciais ameaças ao meio ambiente ou ver se vale a pena investir em melhoramentos. Alguns pesquisadores olharam para o valor recreacional da pesca de abalone ao longo da costa da Califórnia. Conservação estratégica, na verdade. Para pescar abalone, você tem de ser registrado e manter um registro nos lugares onde você pescou abalone. Então, eles simplesmente olharam para esses dados para determinar a população de pescadores e aonde eles vão. Uma pesquisa por telefone com um subconjunto dos membros registrados foi feita e os resultados expandidos para toda a população de pescadores registrados. Existem pelo menos 50 pontos de pesca e eles levaram em consideração a presença de banheiros públicos, os lugares de entrada e saída de barcos, sinalizações de eventos e facilidade de acesso para que eles pudessem modelar esses outros fatores que influenciam a decisão das pessoas de irem a esses lugares. Descobrir o que elas gostam e o porquê que elas estariam dispostas a dirigir longas distâncias para chegar nesses lugares. Para encontrar o custo de viagem, nós teríamos de saber a distância que eles percorreram e multiplicar pelo custo de dirigir, o que vai depender do preço da gasolina nessa área. AAA tem uma ferramenta que torna isso bastante fácil. Calculamos o custo de oportunidade do tempo deles. Existem algumas maneiras de fazer isso. No estudo sobre abalone, eles usaram o salário das pessoas e dividiram esse valor por 2.
Se você não tem os microdados de renda, então você pode usar o salário médio com base no CEP e dividir esse valor por 2. Nos Estados Unidos, eles têm o salário das pessoas no censo. Nós também podemos usar o valor de alguns bens. Você sabe, se as pessoas têm de sair de suas casas para buscar água ou outros materiais, podem ter custos de viagem envolvidos nisso. Mas esse método é utilizado principalmente para avaliar valores recreacionais. No próximo vídeo, nós vamos olhar para o preço das casas como uma forma de valorar os serviços ecossistêmicos.